todos a desligar seus celulares e desligar eletroeletrônicos. Olá, aqui é o professor Matheus Passos e nesse vídeo eu trago para você algumas informações sobre o local em Atenas em que se situava a antiga Academia de Platão, filósofo ateniense que foi discípulo de Sócrates e que viveu entre 427 e 347 a.C. A área em que se situava a academia fica a mais ou menos 3,5 km a noroeste da Acrópole, sendo o espaço completamente aberto ao público e não havendo nenhuma cobrança para visitá-lo, ao menos no momento em que eu estive no local. Como você pode ver por essas imagens, infelizmente nos dias de hoje o local está muito mal cuidado, parecendo ser completamente negligenciado pelo Estado grego. Há lixo espalhado por todo lado, erosões, não há nenhuma cerca de proteção, as ruínas não estão bem cuidadas e não há praticamente nenhuma placa informativa, de maneira que o visitante precisa efetivamente realizar um forte exercício de imaginação para poder compreender aquilo que ele vê à sua frente. Falando especificamente sobre a academia, considera-se que ela tenha sido fundada em 387 e 380 a.C., não havendo entre os estudiosos um consenso sobre a data exata. A área em que a academia foi fundada era de propriedade do próprio Platão, e o filósofo deu início ao seu empreendimento, estabelecendo-o como um local de culto das musas de Apolo, já que naquela época ele não podia juridicamente abrir uma escola no sentido próprio da palavra. Platão não cobrava pelas aulas, mas apenas aqueles que tinham possibilidades materiais para se sustentarem por um número considerável de anos podiam ser membros. Ensinava-se não apenas filosofia, mas também física, matemática e astronomia. A academia estava organizada como uma comunidade constituída pelos membros mais avançados e pelos jovens estudantes. Não se tratava de modo algum de um grupo em que um era o sábio e os outros se encontravam à procura das doutrinas ou do serviço do mestre, mas sim de uma comunidade de estudiosos com diferentes graus de desenvolvimento acadêmico. Embora Platão fosse o fundador da escola, o filósofo parece ter desenvolvido, Carregador entre os dele, membros cara. mais avançados, uma relação do tipo primeiro entre iguais, sem nenhum lugar de destaque. Considera-se a existência de 3 períodos distintos da academia. Primeiro tem-se a chamada Academia Antiga, liderada por Platão e que durou até 266 a.C., e cuja principal característica foi a manutenção dos ensinamentos do mestre, sem qualquer mistura ou corrupção. Depois vem a chamada Academia Média, que existiu até 155 a.C. e que se caracterizou por certas inovações relativamente ao sistema platônico, ainda que não o abandonando completamente. Por fim, tem-se a chamada Academia Nova, existindo até 84 a.C., e que se definiu pelo ceticismo em relação aos ensinamentos de Platão. Essa área, que também fica na região da Academia, é composta atualmente por inúmeras residências, pequenos cafés e também pelo Museu Digital de Platão. Praticamente tudo aqui faz algum tipo de referência ao filósofo, seja o nome das ruas, o nome dos cafés ou das pequenas praças. A região é agradável e bastante silenciosa, já que não se encontra no centro de Atenas. Por sua vez, o Museu Digital é um ambiente multimídia em que são destacadas evidências arqueológicas e históricas não apenas da vida de Platão, mas também da sua academia, com ênfase no seu método de estudo. A exibição no museu é dividida em 3 sessões que mostram a vida e a obra do filósofo. Vale ainda destacar que a entrada é gratuita, com sessões em grego e em inglês. Eu deixo para você o link do Museu Digital logo abaixo na descrição do vídeo. Saindo dessa região, a gente vai agora até a área do ginásio do outro lado da rua. Eu acabei parando o vídeo antes do tempo, mas vou em direção àquele portão e de lá para o ginásio. A caminhada da área do Museu Digital até a área do ginásio é relativamente longa. Por isso, eu fiz aqui um time-lapse adiantando o vídeo para que a gente possa continuar nessa viagem até essa outra área da academia. Platão ensinava em 2 áreas distintas, o ginásio e o jardim, que era efetivamente propriedade do filósofo e não fazia parte do espaço público. Platão dava lições aos principiantes num dos halls de pilares do ginásio, ou na Exedra, que era uma sala delimitada por 3 paredes, sendo a quarta completamente aberta e mobiliada apenas com bancos. O filósofo guardava o seu jardim para discussões com os alunos mais avançados.
chegavam indivíduos de toda a Grécia para assistir às aulas de Platão na academia. Após a sua saída da academia, muitos dos discípulos de Platão contribuíram para espalhar um pouco do seu pensamento por toda parte, em especial as suas ideias políticas. Os estudantes ouviam Platão no ginásio e nos jardins, e por vezes as discussões continuavam enquanto se apreciava um banquete agradável e moderado. As refeições eram conduzidas de acordo com um elaborado conjunto de regras, e Platão organizava esses festins para honrar os deuses, partilhar a companhia dos seus companheiros e criar condições favoráveis ao estabelecimento de sábias discussões. Muitas vezes encontraríamos Platão com seus companheiros da academia, contemplando definições matemáticas ou discutindo questões metafísicas. Por vezes, Platão formularia problemas matemáticos que vários companheiros tentavam resolver. Frequentemente liam-se e discutiam-se os próprios diálogos de Platão, comprometendo-se os estudantes a tentar escrever por si próprios diálogos nos mesmos moldes. Por meio dos chamados diálogos de Platão, conseguimos adivinhar o método de ensino do filósofo. Estes mostram-nos um mestre hábil no manejo da dialética, que, longe de inculcar nos seus discípulos o resultado obtido pelo seu esforço, os fazia trabalhar, levando-os a descobrir por si mesmos as dificuldades e, posteriormente, a encontrar, à custa de aprofundamentos progressivos, o meio de as superar. Hino nacional, Ingrid. Ok, eu estava aguardando o início. A queda na internet. Então vamos suprimir. Ok, obrigado. Fulguras do Brasil, florão na
tenho mais amores. Ó pátria amada, coloca salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado. Bendiga o verde louro desta flâmula. Paz no futuro e glória no passado. As serves da justiça clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada. Os filhos desses solas vão, gentil, pátria amada, Brasil. Boa noite a todos. Inicialmente, quero agradecer a presença de todos que se deram ao prazer de dar essa vida a essa reunião, que vai ser hoje uma introspecção, uma imersão ao passado da Grécia Clássica, e espero que possamos ter e guardar conosco algumas coisas que acrescentem sobre essa história fantástica que a Grécia Clássica deixou até os dias de hoje como pontuações fundamentais na cultura ocidental. O nosso Rotary Club Internacional ele encontra-se no 120º ano de fundação por Paul Harris, e o nosso Rotary Internacional hoje é presidido por Francesco Arezzo, do Rotary Club de Ragusa, no distrito 2110, na Sicília, sul da Itália. O nosso diretor de Rotary Internacional é o companheiro César Luiz Scherer, do Rotary Club Marechal Cândido Rondon, Beira Lago, Paraná, distrito 4640. Nosso governador distrital é o companheiro Claudinei Barros Magalhães, do Rotary Club de Piquete, distrito 4571, e nossa presidente do Rotary Club do Rio de Janeiro Véspera é a nossa querida Patrícia Magluta. Bem, hoje o nosso tema escolhido é a escuridão da caverna de Platão. Convidei pessoas amigas da Abramil, Academia de Medalística Militar, e também da Academia Maçônica de Estudos. E assim nós faremos da melhor maneira, distribuindo algumas informações sobre Platão. Nós faremos algumas citações da vida de Platão, depois nós daremos palavra a dona Marisa Terezinha Fialho, que vai falar sobre a Academia de Platão, que foi uma escola filosófica criada por Platão. Depois, o Tito Fialho falará sobre a República, uma obra de Platão escrita em 10 livros, e o Tito Fialho vai fazer uma síntese. Depois, falarei sobre o banquete, que seria trazido por Ezequiel Cardoso, mas ele teve um problema, está no hospital, eu vou fazer a parte dele, e terminando, falarei então sobre a caverna. E a Caverna de Platão é exatamente o 7º livro do trabalho de Platão sobre a República. De 10 livros, o 7º é a Caverna de Platão. Então, nós vamos dar ao Carlos Comested, Carlos Roberto, 10 minutos para que ele faça citações clássicas da época de Platão, feitas por ele, tá bom? Depois, os outros terão direito de 10 minutos a 15. Quando chegar a 10, eu aviso para poder, em 5 minutos, encerrar as concepções e as ideias, para nós ficarmos dentro de um tempo contido, agradável e não cansativo. Ao término, daremos oportunidade a perguntas, caso elas existam, em torno de umas 4, 5, que as perguntas sejam objetivas e não sejam, obviamente, tão longas como a explanação do depoente, do que está fazendo a apresentação. Perguntas objetivas, para que sejam respondidas de formas objetivas também. No final, alguma consideração que alguém queira fazer a respeito desse modelo de reunião em estilo mesa redonda, para que nós possamos trocar ideias, tá certo? Então, vamos começar com o Carlos Roberto Comested, e se quiser projetar na tela as frases, citações de Platão. Carlos Roberto, você está com a palavra, meu querido irmão. Boa noite a todos.
Meu nome é Carlos, eu sou da loja Academia Maçônica de Estudos 4008. E hoje eu trouxe aqui algumas citações de Platão. Na verdade, eu elenquei sete citações, e eu gostaria de passar aqui uma a uma e também trazer para vocês aqui, né, o entendimento, né, de cada uma delas, para ajudar a gente aqui no trabalho que a gente vai desenvolver hoje. Então, a primeira delas: nunca desencoraje ninguém que faz progressos continuamente, não importa o quão lento. Nessa, o Platão desenvolve a ideia de que a humanidade está constantemente em evolução, né? E mesmo que ela não seja vista diariamente, ela acontece, né? Então, por mais que as nossas ações não sejam percebidas a todo momento, tijolinho a tijolinho a gente vai conseguindo empregar, né, e desenvolver uma evolução. A segunda: o início é a parte mais importante do trabalho, né? Nela, Platão incentiva, né, o filósofo incentiva as pessoas a começarem seus planos, seus projetos, destacando que tudo que tem um fim, em algum momento, teve um começo, né? Então, você sair da inércia e iniciar algo, talvez seja a parte mais importante da caminhada, né? O comportamento humano flui de três fontes principais: desejo, emoção e conhecimento. Ao citar essas três fontes, Platão busca demonstrar que é por meio dessas forças motrizes que a sociedade seguirá evoluindo. A quarta citação: os homens sábios falam porque têm algo a dizer. Tolos, porque têm, por- é, tolos porque eles têm que dizer algo. Então, aqui Platão utiliza essa frase para destacar a importância do conhecimento nas argumentações, né? Conhecer sobre o tema que você está falando ou debatendo, e não apenas falar sem complementar uma discussão. Então, aqui, o conteúdo, ele precede o posicionamento, né? A quinta citação: coragem é saber o que não temer, compreender os medos, os limites e seguir buscando conhecimento e novos desafios é parte do pensamento de Platão. A sexta citação: tente mover o mundo, mas comece movendo a si mesmo. Segundo Platão, não adianta querer que o mundo mude se as pessoas não buscam se movimentar para que isso aconteça no âmbito individual. Se sequer isso não acontece, é difícil imaginar que algo mude no âmbito coletivo. Então, aquela famosa frase, né, que a gente escuta muito: se cada um fizer a sua parte, a gente consegue fazer algo grande. A sétima citação e última: a medida de um homem é o que ele faz com o poder. Dessa frase surgiu um ditado popular comum que diz que só conhecemos uma pessoa quando ela passa a ter poder. É nesses momentos, segundo essa lógica de pensamento, que as pessoas revelam seu verdadeiro caráter e conduta. Então é isso, meus irmãos. Trouxe aqui as sete citações que eu achei mais emblemáticas, né? E tentei dar uma contextualização aqui para cada uma delas, e passar aqui o racional, né, por cada uma dessas citações. Obrigado, Carlos, pelo carinho, pela participação. Venha mais vezes. E existe algumas que eu deixei aqui, que são fundamentais, que ele fala de amor. Uma dessas é: uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Platão sempre interioriza a ideia da autointrospecção, na busca da espiritualidade, na busca do conhecimento para haver um crescimento. Ele tem uma outra frase que está escrita no banquete, que ele diz que a música
dá asas ao universo, asas à mente, voa a imaginação e dá vida a tudo. Repense o amor, não como afeto, mas como caminho de ascensão da alma. Amar é educar, olhar para o eterno. Considere eterno o Todo-Poderoso. O que não se tem, o que não se é, aquilo que se carece, esses são os objetos do desejo e do amor. Obrigado, Carlos. Antes de chamar a dona Marisa Terezinha Fialho, vice-presidente da Abramil, eu queria fazer algumas considerações sobre Platão. Ele nasceu no ano de 427, 428, em Atenas, uma das cidades-estado da antiga Grécia. A outra cidade-estado, muito combalida com Atenas, era Esparta. Atenas era uma cidade que já tinha rusgas da democracia, uma cidade que era ligada a fazendas e culturas e ao pensamento através de grupos de filosofia e de música, na adoração a Dionísio, que é o deus do vinho, correspondendo a Baco, o deus romano. Já a cidade de Esparta era uma cidade oligárquica, extremamente militarizada, onde tudo era muito rígido, e eles viviam da criação de animais, e daí a rigidez da área de Atenas, que até hoje é uma área de difícil monocultura, cultivo, porque é uma área muito seca. Platão tem o nome de Aristócles. E depois ele passou a ter a alcunha de Platão, porque ele gostava de jogos olímpicos. Ele jogava dardo, jogava martelo, jogava o disco metálico. E com isso, ele desenvolveu essa constituição física que deu a ele essa citação de Platão, em grego, que quer dizer ombros largos, homem de ombros largos. Alguns autores dizem que ele já nasceu com esse nome, o que eu não acredito, porque como é que os pais iriam adivinhar que um bebê ia ter ombro largo? Isso, na verdade, ele teve esse desenvolvimento e o Platão foi quase que uma alcunha, né, de repente, e ele evoluiu com esse tipo de nome. E ele tinha, na sua evolução, a ideia de um dia se tornar político. Haja vista que ele era filho de Perictione e de um outro, o pai era o Ariston, que era descendente de um grego chamado Crodo, perto da cidade de Atenas. E a Perictione era sobrinha de Solon, que era um grande legislador ateniense. E ele, então, era rico, ele era de uma família política e abastada. Por isso, a facilidade de ser filósofo, porque ele não precisava trabalhar, até porque os trabalhos eram muito ligados aos escravos. Então, Platão tinha uma vida muito tranquila, tá certo? E ele, mais ou menos aos seus 22 anos, ele entra numa guerra ocorrida entre duas cidades dessa velha Grécia, que é Atenas e Esparta. Elas lutam entre si pelo domínio, sendo elas cidades-estados. Acontece que Corinto era uma cidade que era ligada a Esparta, e ela entrou, que faziam parte de uma liga chamada Liga do Peloponeso. E já Atenas tinha outras cidades ligadas a ela por uma liga chamada Liga de Delfos, de Delos, Liga de Delos. Resultado, Corinto arranjou uma briga por causa de terrenos, que uma cidade dizia que era dela, Corinto dizia que era dele. Então, coisas que se manifestam até hoje. A terra, a briga pelos melhores lugares é o que faz acontecer. E essa guerra, então, aconteceu
tá? Essa guerra teve, através de Esparta, o apoio, tá, da Macedônia, que era um país acima da Grécia, e através de Filipe II, que é o pai de Alexandre o Grande, que ajuda Esparta. E Esparta, então, vence Atenas. E os últimos 4 anos dessa guerra, Platão participou dela, assim como Sócrates. E o que aconteceu é que o mundo de Platão desabou, porque Atenas deixou de ter uma linhagem democrática para ser dominada por uma linhagem ditatorial espartana, com líderes da antiga Atenas que passaram a ser subjugados pelos espartanos e passaram a agir como déspotas, tiranos, dentro da cidade de Atenas. E por volta de 30 anos, Platão conhece Sócrates, que já era conhecido como um cara que tinha ideias próprias e vivia pelo mundo, tá certo, a ensinar sem beira nem eira, dormia ao relento, ia para casa, era casado com uma mulher mais jovem, chegou a ter 3 filhos, mas vivia assim, bebia, dormia na rua, ia para casa um dia, sumia 3 dias, e vivia trazendo uma cultura que brotava do seu interior. Sócrates tinha momentos que ficava no Pártenon, olhando o mar Egeu, e ele chegava às 9 da manhã, 10 horas da manhã, ficava sentado numa pedra, olhando o horizonte, ficava assim por 8, 9 horas. Sob o ponto de vista médico, essa postura de olhar ao longe, perdido nas ideias, muitas vezes nos leva a uma esquizofrenia catatônica, que quem conhece é quando você pega, às vezes, uma pessoa que está parada atrás de uma porta, olhando a parede, e fica nessa posição por 3 horas. O Sócrates era tão inteligente, que ele tinha esses momentos que era descrito, onde ele ficava ali, e a pele era bem morena devido a essa exposição solar. E, enfim, Sócrates morre aos 70 anos, Platão morre aos 80, Platão não casa, Platão se dedica de corpo e alma à filosofia, ao amor, e participa com muita penalidade dos momentos da morte de Sócrates, porque Sócrates, ele no final da sua vida, quando tinha seus 60 anos, 65, ele passou a incomodar os políticos de Atenas, os atenienses que passaram a legislar com raiva, com ditadura, mostrando que eles haviam trocado a casaca, abandonando a democracia para serem autocratas. Ele parava na rua, incomodava um, incomodava outro. Só que esses homens tinham nele o professor dos seus filhos, e já tinham estudado também filosofia com Sócrates, mas se reuniram um dia e tem que dar um basta, que esse cara está exagerando muito. E levaram a ele a uma decisão. Ele podia ir embora e nunca mais voltar a Atenas. Mas se continuasse em Atenas, insistisse em ficar, ele teria que beber cicuta e teria que morrer, porque a cidade estava dando a ele uma chance em respeito ao seu tempo de história, historiador, professor e filósofo, mas não podia mais continuar incomodando. E o nosso amigo Sócrates opta por beber cicuta numa morte onde ele mostra para todos que ele é virtuoso, porque ele é fiel aos seus pensamentos de liberdade, de filosofia interior transformadora para um mundo da sabedoria. E ele optou pela morte. E nesse momento que ele morre, ele faz uma citação muito interessante, que ele diz o seguinte, deixa eu ver aqui. Mas já é hora de nos retirarmos, senhores. Eu para morrer e vós para viverdes. Entre vós e mim, quem está melhor? Isso é o que ninguém sabe, exceto Zeus. Convido Dona Maria Terezinha Fialho para fazer agora a exposição sobre a academia.
obrigado. Caramba, ainda tá aí ainda. Cadê? Boa noite, Boa noite. família Rotary, que muito presta serviço à humanidade. Porque o Rotary, ele não fala Tá vendo? as benesses que traz para o universo, mas ele faz. Eu gostaria de dizer que os nossos filósofos antigos deixaram através dos séculos, uma vida de conhecimento que não tem limite. O infinito é pouco, o finito, muito menos. Esses homens criaram uma sabedoria peculiar, fora de qualquer universidade. Não existe universidade maior no universo do que a própria vida, de que os ensinamentos dos nossos ancestrais. Sócrates era um homem de uma sabedoria fora do comum, quando Platão, em Atenas, foi a escola fundada por Platão, por volta de 387 AC. Trata-se da primeira universidade da história, na qual grupos de seus seguidores receberam educação formal. A academia continuou a existir até o século VI, quando o imperador Justiniano fechou e parte do seu plano para abolir a cultura helênica pagã. Então, existe uma luta muito grande entre filosofia, vaidade, universidade e conhecimento popular. Após sua viagem a Saracusa, Platão coloca em prática o projeto da academia, a República, a obra mais conhecida do filósofo. Filósofo, temos a ideia de uma república ideal, onde não haveria propriedades ou casamentos. As crianças seriam educadas comunitariamente pelo Estado e longe dos seus pais. Tudo para prepará-las para serem filósofos, governantes e, dentre eles, sair o filósofo rei. Platão, como cidadão ateniense, pôde comprar uma pequena propriedade no interior de uma área das mais belos subúrbios de Atenas, considerada local público. Esta era chamada Academia, ou Elcademia, e ali havia um parque público com alamedas e belas árvores, adornadas com estátuas, templos e sepulcros de homens ilustres que haviam sido plantadas oliveiras. Era originalmente dedicada ao lendário herói ático chamado Academos, ou Academos, que emprestou seu nome à área. Sinceramente, me foge palavras para, depois dessa exposição que o nosso amigo Dr. Cândido fez sobre essa filosofia deste homem ilustre que atravessa todos os séculos, todos os conhecimentos universitários. Muito obrigado, professora Marilza Terezinha de Abreu Fialho. Só complementando, a academia ela durou 900 anos. Tamanha a força do poder da primeira instituição universitária do mundo ocidental. Academos tinha sido um herói grego da cidade de Ática, que fica a alguns quilômetros acima de Atenas. E ele foi um herói porque ele informou para o pai de um menino e duas meninas que Perseu, Pegar uma coquinha para você. solicito desligar, por favor, os microfones, obrigado. Perseu, que foi o herói que matou o Minotauro na ilha de Creta, ele estava com essas três
crianças para tentar fazer essa troca e o Academos orientou o pai onde estariam essas crianças e o pai foi lá e brigou com Perseu e acabou trazendo as crianças de volta. Enfim, e aí essa área foi comprada por Platão. Na verdade, era um horto florestal, muita gente ia para ali para cantar, tocar flauta, beber vinho, tá certo? Filosofar, namorar. E havia muitas plantas, muitas oliveiras, macieiras, pereiras, e era uma área muito aprazível. E ele, então, se uniu a vários é, contemporâneos e fundou essa escola junto com Sócrates, tendo o seu primeiro aluno mais desenvolvido entre todos, Aristóteles, que se tornou tão grande quanto o próprio Platão, que foi exatamente o grande destaque entre todos. E no final das suas vidas de ligação de Platão com Aristóteles, quando Aristóteles morre, quando Platão morre, Aristóteles sai da academia e vai atrás do mundo e monta perto de Atenas uma outra escola chamada O Liceu. E o Liceu diferenciava um pouco das teorias platônicas, porque ele não trabalhava só com filósofos e grandes estudiosos, porque na academia não tinha aquele que vinha para estudar do zero. Todos os que estavam ali tinham noções intensas de matemática, geometria, filosofia, retórica, tá? E dialética. Era grande mote de trabalho de Platão. O Platão trabalhava com uma técnica que era uma técnica já ensinada por um filósofo grego 50 anos atrás, antes dele nascer, e ele trouxe essa técnica da dialética. O que é a dialética? A dialética é a arte de trazer a dualidade dos pensamentos. Então, eu pergunto a Henrique Ferreira, se você ganhasse uma guerra, como você se sentiria? Já sorriu, porque ganhou a guerra. Então, a felicidade já inicia no sorriso do Henrique. Mas se eu chegar e falar para a Valéria que a cidade dela perdeu e muitos morreram, Valéria, como você ficaria? Triste? Então, as colocações das duas pessoas seriam apostas e trariam noções da alegria e felicidade pela vitória e a tristeza pela derrota e a morte, a perda dos entes queridos. Isso era a dialética. Em tudo ele praticava e fazia com que todos pensassem em. Era um brainstorm da Grécia clássica. E essa foi o grande mote da Academia de Platão, que nós temos isso guardado como uma universidade lá atrás, cara. Tá certo? Em 388 a.C., o cara fez uma universidade. E Platão nunca casou, cara. Ele se dedicou integralmente à cultura, à informação, porque ele acreditava que somente os homens bem sortidos com cultura poderiam desenvolver um papel político e social na comunidade. Ninguém que não tivesse conhecimento poderia assumir, por exemplo, um cargo político. Citação essa que nós vemos no mundo atual. O quão discrepante é quando se fala em pessoas que não têm a qualidade e habilidade da educação para ser político, que às vezes desconhece as coisas. Não tem culpa disso, mas isso esbarra muito nos resultados de um domínio de um governo. Bom, muito obrigado, dona Marisa Fialho. As perguntas serão feitas no final. Eu passo a palavra agora ao Tito José Fialho, que vai falar conosco 10 minutos, estendendo a 15, sobre a República. Trabalho de Platão, constituído em 10 livros, sendo o sétimo A Caverna de Platão. Com vocês, Tito José Abreu Fialho. Boa noite a todos. A República de Platão é um diálogo narrado em primeira pessoa por Sócrates. Esse diálogo parte de uma busca acerca da definição do conceito de justiça, que é o que o Platão queria especular, e também, por consequência, o seu antônimo, a injustiça, como entre os mais diversos temas também que ele pregava. Não só os éticos, mas também políticos,
epistemológicos, metafísicos, psicológicos e outros temas. Nesse texto da República, as divagações do filósofo quanto à filosofia ético-política ocorre para um exemplo que eu daria mais à frente. O que fazer para termos o dito filósofo rei justo? O Platão trata das características dos diferentes regimes políticos esses são aristocracia, timocracia, oligarquia ou plutocracia, democracia e tirania, que ele considera o pior regime entre todos. Ele então considera as características, analisa as características destes regimes políticos e a proposta do próprio Platão de uma cidade ideal governada por filósofos, em um regime sofrocrático, que seria designada como Cidade Bela ou Calípolis. Para avaliar os regimes, Platão desenvolve um paralelo entre o ser humano e a cidade. Primeiro, ele elenca três faculdades distintas para a alma humana, a saber, que são a apetitiva, irascível e racional. Depois, ele divide a sociedade em três classes: a classe dos trabalhadores, que são comerciantes, né, artesãos, as dos guerreiros, que seriam os guardiões da cidade, e o dos governantes, por consequência, filósofos, e se chegaria a um filósofo rei. Então, Platão argumenta a favor de uma correspondência entre ambas as instâncias, cidade-estado por um lado e o ser humano por outro, defendendo haver uma harmonia entre as diferentes faculdades da alma, como também entre as diferentes classes da cidade. Essa ordenação se dá quando tanto o indivíduo quanto o Estado elegem os aspectos racionais como orientador de suas ações. Por isso, a predileção para ser o gerente de um filósofo como governante, porque seria, em tese, a profissão mais intelectual. Como consequência dessa harmonia, nasce a saúde da alma e da polis, a qual se reflete também na justiça, questão inicial que é vista no livro 1 do diálogo. A República tem uma extensão considerável, ela é dividida perdão, em três partes temáticas, em 10 livros divididos em três partes temáticas. A primeira parte é a educação do filósofo. Na segunda parte, vai ter a alegoria da caverna. E na terceira parte, as discussões sobre as formas de governo. Por mais difícil para alguns que possam pensar, Platão não era adepto da democracia, pelo exemplo que eu falei que iria dizer agora. Ele considerou o seguinte: supondo que a cidade fosse um barco, quem seria o capitão desse barco? Quem levaria esse barco durante uma tempestade, para um local seguro, para um porto seguro? Se fosse seguir o regime da democracia, em que todos teriam o mesmo voto, o mesmo peso de voto, poderia ser eleito alguém que não tivesse condições, pelo desconhecimento da maioria das pessoas, que poderiam votar por votar. Então, o ideal para conduzir este barco seria alguém preparado, que não necessariamente fosse o mais popular entre os votantes. Por isso que a ideia embora um grande filósofo, Platão não era muito afeito à ideia da democracia e sim propôs no livro, na sua obra República, a ideia que tivesse alguém para gerenciar a cidade-estado, para que ela pudesse funcionar, alguém para guarnecê-la e alguém para comandá-la. Encerrando já, o interessante da República, e aí volto às palavras do caro
José Cândido, ele usa na República a argumentação dialética, que é o pensamento caracterizado por aprender a realidade à luz das posições contraditórias, uma das quais acaba por ser compreendida como verdadeira e a outra falsa. Essa ideia da dialética de se poder discutir os lados antagônicos é que chama muito a atenção nessa obra República. A ideia, então, reflete como se tivesse um confronto entre luz, sol, claridade, e, por consequência, trevas, ou consequência oposta, trevas, escuridão e caverna. Uma coisa interessante, e aí um adendo só, vários dos matemáticos que descobriram várias coisas que nós usamos hoje, entre eles Leibniz e Newton, além de matemáticos, eles eram filósofos, justamente, e outros cientistas também, físicos, eram filósofos também, porque precisavam chegar a um ponto para descobrir o que ninguém estava enxergando. Talvez até, e aí eu faço uma menção ao que o nobre Zé Cândido falou, de ficar num momento é, tal qual Sócrates, a olhar o horizonte, pensando o que ninguém estava mais pensando. Bom, o problema dessa ideia retratada na República, e aí findando realmente, é que talvez na nossa visão atual, quer dizer, na nossa visão atual, quem fosse melhor preparado poderia se corromper. Foi o que Aristóteles percebeu quando depois que fundou o Liceu. Ele percebeu essa filosofia de Platão, que seguia o pensamento de Sócrates, de quem fosse melhor preparado estaria apto para dirigir a polis, não poderia não estar correta. Mas por que então Platão, seguindo os ensinamentos de Sócrates, propôs isso? Porque tanto Sócrates e Platão achavam que a corrupção, o fazer o mal, só acontecia porque o indivíduo não tinha conhecimento. Desde o momento que ele tinha o conhecimento, ele não poderia mais agir como uma pessoa ruim. Então, a ausência do conhecimento que leva a pessoa a agir mal, segundo o pensamento de Platão, que seguiu o pensamento de Sócrates. A partir de Aristóteles e vários outros filósofos que os seguiram, esse pensamento se contradiz. O que nós, inclusive, vemos que nem todas as pessoas que são muito bem preparadas são as mais honestas do mundo. Muito obrigado. Tito José de Abreu Fialho, excelente colocação. Isso tudo pontua o que nós vamos ver no banquete e na caverna. Mas algumas coisas são fundamentais de ressaltar. Quando você fala que ele não é muito democrata, na verdade, ele levanta na dialética a questão de não ser democrata, mas ele elucida que aquele que tem que estar no poder tem que saber o que está fazendo. Não pode vir de eleição feita por pessoas elencando alguém sem conhecimento real dos fatos. Ele, na verdade, ele se prepara como político, porque ele acredita que o político verdadeiro, o cientista verdadeiro, tem que ser, antes de mais nada, um filósofo. E é exatamente o que você colocou aí a respeito de vários cientistas posteriores que foram, antes de mais nada, filósofos para buscar a concepção da alma, do espírito, da alma que renasce, porque isso tudo era a luz do conhecimento. E você vai ver na caverna como Platão usa a luz como o conhecimento e a verdadeira força que tem que liderar o filósofo. Não vou falar agora para não antecipar. Muito obrigado, Tito. Eu vou dar início aqui agora ao banquete que seria feito pelo nosso querido Ezequiel, da Academia Brasileira de Medalística Militar, mas ele teve um problema de saúde e teve que se ausentar, então
eu estou assumindo o banquete. Essas obras, o banquete, foi escrito mais ou menos em 380 antes de Cristo e a República até 375 ela foi escrita. O banquete, como o nome já diz, era sempre o final de encontros que eram inspiradores, que levavam a pensamentos mais profundos. Há sempre um banquete, há sempre um ágape. Esse ágape é comemorativo, é a união entre as ideias. E o que acontecia é que já naquela época havia premiações, como na Academia Brasileira de Medalhística Militar, que premia artistas, repentistas, pessoas que fazem versos, escrevem livros. Naquela época havia uma competição para quem escrevesse a melhor tragédia. Naquela época, os gregos cultuavam muito o teatro, e no teatro era sempre usado o efeito de tragédia. Coisas assim extremamente dramáticas, muitas vezes os artistas estavam mascarados, outras vezes não, e culminava sempre com morte, desespero, doenças, trazia a comoção das pessoas que assistiam aquilo, que entravam numa profunda egrégora negativa pela morte, e essa era o grande tesão dos atenienses naquela época, e seguindo os filósofos que gostavam muito da tragédia, como Ésquilo, Sófocles e Eucrípides. O Sófocles, só para lembrar, era aquele filósofo que dormia dentro de uma barrica, tá certo? E ele vivia andando, às vezes nos caminhos, quando chegava alguém perto, ele saía com a lamparina e tacava assim a lamparina na cara de uma pessoa, as pessoas não entendiam nada, e ele falava: procura um homem, tá? Procura um homem, no sentido de queria encontrar um ser elevado. E ele tinha uma máxima que até hoje ela é muito importante, ela é muito latente. Ele dizia que o homem que melhor vive é o homem que melhor se esconde. E isso é uma realidade. Hoje você bota cordão de ouro, você bota carrão, você está exposto a, de repente, ser sequestrado, assaltado. Tá certo? Você bota a tua vida na mídia e as pessoas sabem o que você faz e vão te sequestrar, porque elas veem tudo sobre você. Então, nesse banquete, um cara chamado Agaton ganhou lá o título de melhor tragédia e se reuniram e começaram a beber, né? Começaram a beber, aquela alegria toda, aí a galera, come aqui, come ali, tá gostoso, bebe mais um pouco, e aí começou, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre o amor. Aí o amor pô, é muito complicado. Então, Fedro, começa aí, fala sobre amor. Então, Fedro, um desses filósofos, ele loga a imagem do amor ao Eros, que era o deus do amor. Ele, na verdade, ele fala que esse Deus é um Deus antigo e honroso e ele inspira coragem e virtude. Para quê? Para dominar uma dama. Na verdade, o Eros, o amor erótico, era um amor que permitia com a autorização da mulher ou não, porque ele era o homem e ele era a virtude. Ele tinha que se inspirar com coragem para vencer e conquistar o amor. Essa é uma visão que Fedro colocou no local. Pausânias, ele já entra com uma filosofia um pouco mais suave. Ele diz que o amor tem algo de celestial, ele é nobre, tem que estar voltado para o amor ao próximo, projetos virtuosos, humanitários, rotarianos, maçônicos. Esses são as virtudes que Pausânias levanta. E fala também que existe um outro amor que é mais popular, que é motivado pelo desejo físico, que é o carnaval, as escolas de samba, as artistas, essas coisas assim que são mais populares, não tão elevados como o pensamento do amor celestial, que precisaria ter um conteúdo dentro de cada indivíduo. Daí ele salienta que o indivíduo precisa se introspectar, crescer como ser humano em alma e espírito. Erisímaco, esse é médico. E ele, como médico, ele fala muito
que a relação do amor, ela, na verdade, produz um relaxamento físico e espiritual, exatamente porque quando você chega no clímax de uma relação, há aquele momento da liberação de serotonina, ocitocina, e dá aquela relaxada, o cara tomba para um lado, a mulher para o outro, dá uma relaxada, todo mundo fica relaxando com mais devagarinho na respiração. Às vezes até um dos dois dorme, ou dormem os dois, mostrando haver uma conexão de harmonia e paz enorme trazida pelo amor. E aí entra um outro sujeito chamado Aristófanes. Ele traz um mito fantástico que fala sobre exatamente o que até hoje se busca no relacionamento: a alma gêmea, a cara metade. Então, qual é o conto que Aristófanes lança? Ele diz que Zeus estava no céu e Zeus tinha ao lado dele alguns semideuses que eram andrógenos. Ou seja, ele tinha um homem de costas colado às costas da mulher. Haviam 4 membros superiores, 4 membros inferiores e 2 cabeças. O homem e a mulher. Colados, viravam, mas não se olhavam. Também tinha 2 homens colados e 2 mulheres coladas. Aí Zeus não aguentava mais aquilo, porque eles viviam reclamando que queria olhar a cara do outro, não conseguia ver. Zeus corta eles ao meio. Corta ao meio esses 2 seres, e aí eles saem pelo mundo afora. E aí eles percebem que estão andando pelo mundo, ganharam a liberdade, mas falta alguma coisa. Eles estão atrás da sua alma gêmea. E esse é um tema que até hoje se fala no mundo, que é a busca da alma gêmea, da cara metade. Certo? O Agaton, o mesmo que ganhou o presente lá das tragédias, ele fala que o amor é uma divindade da mais bela jovem e que inspirações nobres e baseia na valorização moral e intelectual. Ele fala, não disse muita coisa, ele enrolou com palavras, não acrescentou, a meu ver, muita coisa na sopa. Mas já Sócrates, ele vem falando sobre um discurso sobre uma mulher chamada Diotima. Diotima era uma mulher que Sócrates, tá certo? Que ele era o tio Suquita. Então ele andava por ali, sempre tinha uma linda de 25, 30 anos, o bicho tinha 60, estava indo para 70, 65, e aí ele batia papo, se inspirava. Primeira coisa que ele olhava era a beleza da mulher, né? A beleza da sua plástica. Então, ele diz que a mulher, ela traz a explosão dentro do homem, do amor, que na verdade é um gênio, tá? O amor não é um Deus, é um gênio de inspiração. E você fica salivando, suando, pensando, imaginando. Mas só que, quando você começa a conversar com esse ser, essa Diotima, ela era muito inteligente. E ela começou a falar coisas que surpreendeu ao Sócrates. E ele, então, perdeu o efeito do lado físico, corpo, tá? E começou a apaixonar pelas ideias dela, mostrando uma ascensão do amor pela beleza, não só pela beleza física, mas também pelas belezas das ideias do conhecimento. Então, Sócrates, ele tinha umas tiradas fantásticas. Não escrevia absolutamente nada. Ele mandava a letra, só que o Platão, ele era o científico, ele anotava tudo, e depois esses registros de Platão sobre Sócrates é que fizeram com que nós conhecêssemos, através desses escritos de Platão, o que Sócrates falava. Alcebíades estava na festa e faz um baita de um discurso elogiando Sócrates, que era um cara de muita sabedoria e que todos eles eram apaixonados. A grande verdade é a seguinte: todos os filósofos eram apaixonados e discípulos totais de Sócrates. E esses 3 homens, eles mudaram a concepção do pensamento ocidental. Eles trouxeram, numa época da antiga Grécia, tá certo? De uma época cronológica,
onde os homens saíam de guerras, quase das cavernas, e trouxeram um montoado de pensamentos fantásticos que até hoje nutrem a justiça, até hoje nutrem a política, até hoje nutrem o amor, o romantismo, a semântica das literaturas, onde os gênios posteriores foram se fundamentar nas palavras desses homens. Então, eu acho assim fantástico essas tiradas, e assim eu encerro o banquete para me preparar, Ingrid, para a escuridão da caverna de Platão. Eu gostaria de que vocês pudessem ver a caverna. Muito bem. A imagem da caverna, como é que você imagina uma caverna? Andando, você vê um buraco, é uma caverna. Você entra, é uma caverna que tem claridade. E você vai andando por 10, 20 metros, já tem claridade, porque a luz do sol invade. Agora, imaginem todos vocês, se vocês estivessem andando no meio de uma clareira, no meio de uma trilha, e encontrassem um buraco com uma descida, uma rampa de mais de 30 metros, que entrava num buraco. Essa era a caverna de Platão. Tá? Imagine essa caverna, onde você entra e lá embaixo você vê escuridão total e você se adapta gradualmente à escuridão e consegue ver que a uns 60, 80 metros próximo ao fundo da caverna há uma fogueira. Há uma fogueira. Então, eu estou trazendo você para acompanhar comigo. Quando você chega nessa fogueira, você olha para frente da fogueira, em direção ao fundo da caverna, você vê um muro. Você vê um muro de uns 2 metros de altura. E você vê uma porção de varas. Uma vara com pássaro, como esse rapaz da esquerda que está ali mostrando. Outra vara com porco, mostrando um objeto inanimado de um porco, feito em madeira. Você vê uma flor, você vê um ovo, você vê diversos objetos guardados ali. E aí você está comigo. Nós vamos passar esse muro e estamos indo na direção da caverna. Quando a gente olha atrás do muro, cara, a gente vai dar de cara com os 12 jovens. 12 jovens de 18, 20 anos, todos acorrentados ali, do outro lado desse muro, acorrentados pelos punhos e pelas pernas, podendo ficar em pé para poder fazer pequenos movimentos, e também tinham ali comida, frutas e água trazida por serviçais que ali estavam para servi-los. Aí você pergunta, mas o que é isso? Isso foi espólio de guerra. Um grande general trouxe crianças de diversas regiões, meninos, e resolveu fazer um zoológico. Esse dono desse feudo, dessa fazenda, resolveu botar essas crianças aprisionadas ali e criar um teste, fazer um teste para ver o que queria acontecer. Essas crianças não sabiam nada do mundo exterior, elas, desde novinhas, eram amamentadas, foram crescendo atrás desse pedaço de mundo e acorrentadas ali ficaram e só conheciam aquilo e esboçavam poucas palavras através de gestos para se fazer entender. De vez em quando, do lado de cá do muro, passavam uns 10 sujeitos. Um levava uma pomba e aí alguém falava: isso é uma pomba! E todos eles ficavam olhando. Aí depois o outro trazia uma maçã. E aí eles falavam: isso é uma maçã! E eles todos falavam a mesma coisa. E os meninos lá ficavam vendo aquilo projetado no fundo da caverna. E aquela imagem da maçã, uma imagem sensível. Mas não era o mundo da imaginação, do conhecimento. Era o mundo da sensibilidade, trazida por outros. Aí nós todos estamos juntos aqui vendo isso, tá? Aí nós agora vamos ficar mais longe e vocês vão ver que um dos meninos, o que está na ponta, se solta. Ele está tão magrinho que ele se solta das correntes. Se solta das correntes, ele dá uma olhada para os amigos que estavam dormindo, ele olha para trás, os serviçais não estavam ali. Tinham ido descansar em outro ponto da caverna, que também já estava de saco cheio dessa brincadeira, mas tinham que trabalhar, senão eram escravos, poderiam apanhar e até morrer. Estavam dormindo, aí o garoto levantou, 20 anos, não viu ninguém,
e olhou aquela escuridão, viu a fogueira pela primeira vez, viu o lado de cada do muro pela primeira vez, olhou a fogueira que ele nunca tinha visto de frente e foi andando. E ele via lá no fundo alguma luminosidade. E ele foi para lá, andando, 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 andando. E aí ele chega nessa rampa de 30 metros e ele começa a subir. Ao começar a subir, o sol forte faz com que ele tape os olhos. Ele nunca viu a luz do sol. E assim ele tapa os olhos com a mão e vai subindo, e vai olhando para o chão até tentar se acomodar. Ele não enxerga absolutamente nada. Sobe a rampa, chega lá, olha para o chão, mão nos olhos. Imaginem vocês nessa situação. Ele lá em cima ficou uns 5 a 10 minutos até se adaptar. Quando ele então tira a mão dos olhos e olha e vê as árvores. Ele vê verde, vê o tronco. Ele vê galinhas, vê pato, vê ganso, vê boi. Ele não sabe o que é aquilo, nunca viu, e vê que anda. Ele olha o céu, não sabe o que é, mas vê um azul lindo e vê nuvens brancas de cúmulos, que ele não sabe o nome que é nuvem, mas ele vê e acha bonito. E olha para o sol, e aquele sol é quente, ilumina ele. O que acontece com esse menino nesse momento? Ele pode ir embora, correr e fugir da fazenda? Não, ele não faz isso. Ele pensa nos irmãos acorrentados, desce de novo a caverna correndo desta feita. Só que, ao contrário, agora ele chega lá com a luz do sol, quando ele chega ali, a escuridão obscurece e ele perde de novo a visão. E lá para por alguns minutos para tentar clarear um pouco, ele ficou cego pela luz do sol. E ele então começou a ver um pouquinho, a fogueirinha foi indo até lá, chegou. Quando ele chega, junto aos seus meninos pares, ele começa a falar, através de gestos e de grunhidos e algumas palavras que eles se entendiam, que ele tinha visto lá fora várias maravilhas. E viu uma luz forte, muito forte sobre ele. E não parava de falar. De animais, de luz, ele não sabia, ele falava que via coisas. A galera, os seus meninos pares, acharam que ele tinha endoidado, esse cara endoidou. E ele começou a ficar nervoso, querendo que eles saíssem para ir atrás dele. E os garotos com medo de sair atrás do cara, porque ele podia estar louco. Resumindo, um deles pega uma pedra, acerta a cabeça do menino. E aí, quando ele cai, os outros batem mais com pedras, e esse menino morre. Então, está aí o ponto central da caverna de Platão. Então, vamos lá. Quem é o menino? O menino é o político. É aquele que aprende, sabe das coisas e vai ensinar o povo para mudar o seu destino. Esse político é o que trazia a luz. Esse político representava para Platão Sócrates. Platão ele tinha uma loucura por Sócrates. Então, o menino que morre é o primeiro político, aquele que tem que saber para poder comandar o navio. E o político, ele tem que ir lá fora para aprender a ver o mundo, sentir o mundo das ideias, aí o mundo da concepção espiritual, o mundo dos pensamentos. E o que mais chamou a atenção do menino foi o sol. Porque, para Platão, o sol representa o bem. Por isso que isso responde ao Tito José Fialho, quando ele, na verdade, não é contra a democracia. Ele quer que o líder seja um filósofo que veja o bem e apresente e ensine o bem. Não tem espaço para outra coisa. Somente para as virtudes, onde ele, lá no banquete, é resumido que o amor ele é o bem e representa a virtude mais importante que tem o ser humano. Tá bom? Então, quem morre representa o político, e todo político deveria ser filósofo para poder agir como político, ter conhecimento de causa, sabedoria em várias ciências, não só a filosofia. Bom, era isso que eu queria passar para os senhores. Acredito que possa ter
trazido alguma novidade para algumas pessoas que já conhecem todos esses temas. Para quem nunca escutou, acho que foi algo interessante. E agora, Ingrid, querida, nós estamos no tempo de 9h05, exatamente a 1 hora do início da reunião. Temos na reunião, precisamente, 22 pessoas. Eu gostaria de saber se existe alguma pergunta que possa ser feita pelo grupo. E a Ingrid, que está aí atenta, vamos separar 5 perguntas no máximo. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Alô, galera? Ingrid? Não identifiquei aqui ainda, não. Tá Podem certo. levantar a mãozinha, podem abrir o microfone. Alguém pode levar o microfone, falar, eu quero falar, ou levanta a mãozinha, ou vai lá nos sinais de emoção para identificar a mão elevada. Ok. Ninguém quer Posso perguntar falar aí, nada? meu amigo? Posso Quem está falar, meu amigo? falando? Alô? Magalhães? Oi, Magalhães, manda Pô, ver, meu irmão. pô, meus parabéns. Primeiramente, parabéns aí a vocês aí pelo tema maravilhoso que vocês estão trazendo. Eu não quero nem pergunta, se tiver para fazer pergunta, teria muito. Já tem muita coisa ainda para aprender com o conhecimento de vocês aí. É só enaltecer realmente o trabalho de vocês, fantástico. E só nessa colocação, né? A filosofia, sem dúvida nenhuma, é a busca do conhecimento. E aí demonstra aí, como você está colocando aí, a necessidade disso. Foi muito colocado hoje por vocês aí, essa necessidade da busca do conhecimento e voltado para a área política, né? Mas é para todas as áreas, não é só na política, não. Todos nós temos que estar evoluindo. A filosofia já traz para a gente que a evolução não é só uma evolução espiritual. Para ter a evolução espiritual, a gente precisa, nessas passagens aqui, ter a evolução e buscar o conhecimento. Desde lá no início, lá com Tales de Mileto, lá, que dizem que é o precursor da filosofia, né? Depois o próprio Pitágoras, né? Que deu o nome de filosofia, né? Que atribuiu esse nome, e vem trazendo tudo isso. Agora, é fantástico, e todo mundo que pensa em ouvir e começa a gostar um pouquinho de filosofia, essa fase, essa passagem aí da caverna de Platão é uma coisa fantástica. Né? E quando você coloca, eu só faço uma colocação quando você diz isso, que vai lá fora buscar o conhecimento, e você colocou que é o político que vem trazer, eu digo, deveria ser, né? Mas na verdade é o filósofo. É o filósofo que vem, que sai do natural, sai do comum para buscar alguma coisa para poder oferecer à população, né? Para evitar que fiquemos, como já estamos, ou como muitos povos estão, naquela alegoria, se você me permite, não vou me alongar, aquela alegoria dos 5 macacos, né? Parecida com isso, né? Não sei se as pessoas conhecem, né? Um experimento onde foram colocados 5 macacos numa jaula e colocado uma escada com um cacho de banana lá em cima. E aí o primeiro macaco que sobe, joga-se um jato d'água gelado em todos os demais. E eles ficam desesperados. Cada vez que o macaco tenta subir para pegar a banana, é jogado um jato d'água muito forte em todos os demais. Então os demais proíbem que vá lá buscar a banana. Então ninguém vai, a banana está lá à disposição, mas nenhum macaco sobe, porque sabe que tem medo que daqui a pouco vai subir, vai chegar um jato d'água forte. E o experimento começa a trocar o macaco. Então tiram o macaco e botam um novo. Esse novo chega e vai lá vai pegar a banana. Os outros batem nele, não deixam eles irem, e ele não sabe nem por quê. E ele sabe que a regra é essa: opa, não pode pegar a banana. Por quê? Porque os outros não deixam. Por quê? Não sei. E vai trocando um por um. Aí troca mais um, mesma coisa. Vai lá, os outros não deixam. Até que o experimento troca os 5 macacos, os 5 que conhecem a razão de não buscar a banana, troca-se por 5 que não conhecem mais a razão. E aquela população de macacos fica ali, obedecendo às regras, sem entendê-las, sem buscar um conhecimento, sem saber por quê. Depois desse experimento, ficam 5 macacos que não sabem por quê, que é proibido buscar banana. Por quê? Porque não teve alguém que saiu lá da caverna de Platão, que foi lá ver o sol, que foi buscar o conhecimento para saber por que acontece isso. Esse é o risco de não se buscar o conhecimento. Então, mais uma vez, só quero parabenizar vocês aí pela essa iniciativa aí. Eu acho que a gente precisa muito, muito continuar engrandecendo esse trabalho aí com essas aulas aí que você deu, Zé Cândido. Muito obrigado. Eu acho que é uma iniciativa profícua, que traz conhecimento. E, Magalhães, você também foi muito feliz, porque se você parar para pensar hoje, nós temos a caverna de Platão dentro da nossa casa, porque você apaga a luz da sala, liga a televisão, e a televisão bota na tua cabeça o que ele quer.
É o A grande mal da televisão lava a tua cabeça, é a caverna de Platão doméstica, a caverna atual. Você está vendo ali o lado sensível da coisa. Você se envolve por aquilo que se fala, não está atrás da sua orelha, atrás do muro, está na frente. Inclusive, hoje, a televisão e a mídia, ela molda o cidadão, leva na direção que quer. Ela bota você para beber Coca-Cola, ela bota você para fumar, ela bota você para votar em A, B ou C, ela dita quem é o cara, quem não é, porque é a caverna moderna, a nossa televisão, mostrando que Platão foi muito feliz quando ele trouxe essa alegoria, porque essa alegoria ela é transcendente ao tempo. É cinema, é computador, é televisão. Nós estamos o tempo inteiro sofrendo informações do senhor da fazenda, aquele que nos induz o que temos que pensar, comer, comprar e sonhar. Mais Boa alguma noite. pergunta? Boa noite, Solange, seu Cândido. Lamego, Vinícius, manda. Boa noite, desculpa estar interrompendo aí, gostaria de agradecer aí o convite. E assim, o que eu achei importante, né, na teoria de Platão, é que mesmo as pessoas estando na escuridão, uma se sobressaiu e foi atrás, né? Eu acho que é o que todos deveriam tomar uma atitude, uma ação, para que ocorra melhorias, né? Para que a gente não viva nesse mundo de ignorância, mundos perdidos, e que a gente consiga chegar a um ponto crucial de convivência, né? De um mundo melhor. Muito obrigado, Vinícius. Lindas palavras e realmente profundas. Obrigado por ter participado, meu irmão. Precisou Nada. de ar-condicionado técnico de melhor qualidade. Solange Lamego. Obrigado. Nada, irmão. Aqui, um momento. A senhora Maria do Horto gostaria de falar também. Que ela Sem política, sinalizou dona e Maria do levantou a Horto, mãozinha. e sem perguntas extensas e sem falar no agro. Vamos fazer a pergunta. O microfone dela está Ainda fechado. não, um momentinho, não estamos te ouvindo ainda. Abre o microfone para gente. Eu só quero cumprimentar o Tito de Abreu Fialho, porque ele trouxe a todos vocês a sabedoria de milênios para a atualidade. Doutor Cândido, não vou falar de política, mas eu vou falar de Ótimo. uma situação curiosa. Um ramo de atuação produziu vários grupos interessantes. O grupo passou a todos concordarem, ninguém mais discordava. O grupo está moribundo, os grupos. Por que todos com a mesma cabeça? Ninguém discorda. É só sim, sim, sim. Eles são inúteis. As Isso, pessoas professor. acabaram, chega. É por aí, mestra. É A surpresa, unanimidade é burra. Hein? A unanimidade é burra. Ou seja, quando todo mundo Exatamente. concorda, se ninguém Mas discorda, tem algo errado. tá, doutor Cândido, mas tem uma coisa. A pessoa que discorda, ela cria problemas. E houve um problema pior ainda. O senhor está dizendo, a pessoa que discorda, eles botam para fora porque cria problemas. Mas Só também que aquela produz pessoa pensamento. É a dialética de Platão. A pessoa pode pensar errado, mas ela tem o direito de expressar. Exatamente a senhora acha que ele está errado, porque a senhora tem uma concepção um pouco mais elaborada. Ele ainda não chegou no nível da senhora. Eu entendi. Ô, doutor, o senhor me conhece, conhece meu trabalho e meus grupos. Nós fomos nos acrescentando, doutor. O senhor Parabéns, sabe disso. Maria do O senhor Horto. sabia disso. E outra Maria coisa, do eu vou Horto é uma cumprimentar. ativista do agronegócio. Maria do Horto trabalha com plantas. Maria do Horto é técnica agrícola. E conheci essa mulher no meio do mato. Ela saiu do mato com o chapéu sei lá, mas parecia um disco voador. Ela estava lá plantando no meio do mato, matas nativas, no quilombo de Aquilar. Muito obrigado, dona Maria. Doutor Cândido, só uma coisinha. Diz. É o Vinícius, eu nem sei se ele está me vendo, se eu vejo.
Vinícius, você falou uma coisa das mais bonitas, que é o elemento surpresa da vida, não é? Entendeu? A gente não anda sem discordar, sem se acrescentar, sem nada, gente. Como é que é qualquer coisinha? Quanto, gente, um homem no meio do mato me ensinou a produzir uma muda que ele descobriu. Não houve nenhuma dessas instituições. Vem cá, Dona Mestra, Maria. obrigado pelo carinho, Tá. mas estamos fugindo da linha. Mais alguma pergunta, por favor? Alguma pergunta? Henrique, você que gosta de falar. Alô, Henrique! Boa Esse noite é a o todos. nosso futuro Eu vou falar. presidente Eu do sou a Conselho de Solange. Legislação. Eu sou Fala, a Solange. Solange, a esposa do Henrique, do governador Henrique. Boa noite a todos. Desculpa não aparecer em imagem, mas vocês não merecem me olhar do jeito que eu Para estou com isso, chegando no ela é trabalho. linda, ela é Ninguém linda. merece isso. Eu quero falar o seguinte: fico muito feliz dessa atitude, bem surpresa, porque filosofia foi uma matéria que eu estudei normal. E depois, no dia a dia, né, na vida comum, como a gente fala, isso não vem mais, né? Não tem mais esses diálogos, não tem mais essas conversas, não se falam mais dos nossos filósofos. Eu fiquei bem encantada com isso, me cativou. Eu ia fazer filosofia, mas infelizmente eu fui para outro ramo, outra vertente. E eu quero dizer assim. Eu vejo, você quando falou das pessoas na caverna, o sair também significa o medo do que encontra, o medo do novo, sabe? Não é fácil as pessoas saírem da sua mesmice, e isso a gente vê, desculpa, não deveria, mas eu vou fazer, um pouco em Rotary, né? As pessoas não querem continuar aprendendo, porque ninguém sabe nada. Eu acho que as normas de Rotary não podem desaparecer, mas os caminhos se modificam, há formas, coisas mais novas aparecendo, e aí vem essa situação. Não querem, se cegam e não saem da caverna. Parabéns a todos. Gostei Obrigado, Solange. bastante de ouvi-los. Muito obrigado. Zacarias Tito, quer fazer algum comentário? Vladimir Videira, quer fazer algum comentário? Oi, doutor. Tá me ouvindo? Tô, vamos, Henrique, deixa o Vladimir, eu chamei Não, ele para você. não, tudo bem. Fala, Não, tranquilo. Vladimir. Vladimir. Não, é sobre a questão. Bom, parabéns pela palestra, sensacional. Temos que fazer bons recortes disso para colocar na internet, que está muito bom. Agora, o que acontece? A caverna, para mim, desde que eu me conheço por gente, eu acho que se chama, além das políticas da vida, religião. O dia que o ser humano evoluir um pouquinho, evoluir um degrau, a primeira coisa que vai cair é religião, que faz todo mundo ficar assim para aquela ideia política que aquele religioso tem. Então, o que acontece? A gente vê igrejas, igrejas e mais igrejas pelas ruas da vida e continua vendo gente pobre e miserável andando pelas ruas da vida e ninguém resolve nada. Por quê? O negócio é manter o pessoal dentro daquela caverna para todo mês ganhar aquela grana em cima daquele povo. Tem gente boa? Tem. Tem gente séria? Tem. Mas muita gente se aproveita disso. A filosofia seria legal, né? De repente. Vamos ser utópicos. Quem sabe um dia a gente muda. Obrigado, Parabéns, doutor. Vladimir, pelas suas considerações. Convido agora o futuro presidente do Conselho de Resolução, Henrique Sampaio. Por favor. Então, vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver, vamos torcer por você. Ô, Cândido, eu queria só parabenizar você pela iniciativa, o que a Solange falou está muito correto, a linha que ela seguiu aí nas colocações que ela fez. E eu acho, Cândido, que a gente tem que realmente estudar mais, conhecer mais, e através é, dos das palestras que você aí está dirigindo, eu acho que a gente vai abrir mais os olhos, não só em Rotary, mas no nosso dia a dia, né? E parabéns aí ao Vésper e parabéns a você, Cândido, por essa iniciativa. Obrigado, Henrique, pelas palavras. Eu só queria lembrar aos senhores que o Rotary é uma roda, não é verdade? Todos conhecem o símbolo rotário, mas se você olhar o símbolo como o sol,
talvez ele simbolize exatamente o bem de Platão. E sempre se fala na roda rotária e se fala numa engrenagem, quando, na verdade, ela é o sol das virtudes, ele é o sol do amor. Então, realmente, eu acho que essa coisa de estudar um pouco os filósofos antigos e os atuais só traz conhecimento. Ninguém aqui é filósofo de carreira, nós somos estudiosos, não temos conflito de interesses, todos somos pessoas que gostam de história, e assim aconteceu essa reunião, tá bom? Quero agradecer a todos, saber se tem mais alguém que queira fazer alguma consideração. Doutor Iracema, doutora Vitória Mansur, Jussara, alguém quer falar? Wolf? Bom, então, vamos caminhar na direção do Eu só encerramento. queria Ok, agradecer. Iracema Pacífico, doutora ginecologista, boa noite, obrigado por estar presente. Olha, adorei tudo. Maravilhoso. O assunto foi muito bom. Amei. Que Tá bom, bom? fico Parabéns feliz. a todos vocês aí que fizeram essa exposição aí Muito sobre a obrigado, Iracema, por suas palavras. Posso fazer um comentário? Pode. Adoro a doutora Iracema, um beijo para a senhora. É Beijo uma grande. maravilha te ver. Ingrid, Obrigada. querida Ingrid, tivemos na reunião 22 pessoas. Agradecer a todos que estiveram presentes, agradecer à família Fialho por esse carinho de estar aqui conosco, trazendo toda essa ebulição de ideias para que essa noite fosse uma noite confortável, gostosa, e que acrescentou, relembrou detalhes que acrescentam na nossa vida com segurança, para que nós continuemos essa jornada de forma cada vez mais preparados para encarar essas dificuldades, tolices e esse mundo muito louco. Um beijo a todos. Preparando o Ingrid. Soar o hino à bandeira, por favor, primeira estrofe. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Obrigado, governador Nildo José do Amaral, período 2002-2003. E obrigado ao meu querido governador Henrique Sampaio, governador do período 2017-2018. Encerrar o sino, excelente noite. Obrigado de coração a todos vocês. Um abraço, Cândido. Parabéns aí a todos do Vésper e a você principalmente, Cândido. Um beijo, irmão. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite, doutor Cândido. Boa Boa noite. noite, querido irmão. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite Boa noite, a doutor todos. Cândido. Boa Boa noite, noite a saúde todos. para noite, todos, Mary muita Ellen. paz e muita alegria. Vinícius, Boa noite, obrigado. boa noite. Valéria, obrigado. Vitória Obrigada a Mansur. vocês. Boa noite a todos. Beijo, lindona. Parabéns. Vitória Mansur.